bem-vindo, meu querido amigo, minha querida amiga, aqui no canal Bíblia em Poesia. Todo dia, você sabe, tem conteúdo novo neste canal, falando de Bíblia, Bíblia em rima, forma mais fácil de você compreender a palavra do Senhor. E nós já estamos no capítulo 18 do segundo livro de Samuel, um capítulo cheio de encrencas. Absalão não desiste de perseguir o exército de seu próprio pai e o exército de Absalão perde a batalha. Absalão é morto porque fica pendurado numa árvore. Curiosamente, as pessoas que passavam por ele, alguns não tiveram coragem de matá-lo, mas o comandante do exército de Davi transpassou-lhe o coração. Meu querido, o pecado também transpassa o seu coração. Então não perca tempo não, pegue coisa boa, transpira a alegria de servir a Jesus e antes de qualquer outra coisa, clique aí, dê seu like e também ative as notificações, porque amanhã pela manhã tem conteúdo novo novamente no canal. E além disso, não se esqueça de mostrar para as pessoas, de trazer para as pessoas conteúdo novo e fale para elas sobre esse canal. Tá? Então fique à vontade, se quiser comentar, sugerir, estamos aqui para isso. Vamos ao conteúdo de hoje então? Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. Em revista o seu exército, Davi rapidamente passou comandantes de batalhões de 1000 e de 100, ele também nomeou. O exército em 3 companhias, Davi sabiamente dividiu, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, que era irmão de Joabe, e outra sob o comando de Itai, o giteu. E uma estratégia sugeriu, disse então o rei ao exército: para a guerra eu também irei, e juntamente com vocês eu também marcharei. Mas os homens disseram: não, pois se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, porque preocuparão só por ti. E mesmo que metade de nós morra na batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor não ir para a batalha, não. Porque na cidade, fique na cidade para dali, você então poder nos apoiar. O rei então respondeu: tudo bem, eu farei o que melhor vocês achar. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000, e todos os observavam. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor que tem a mim, bem ao jovem Absalão tratai. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão, e cada um dos comandantes, todos prestaram atenção. O exército saiu a campo para Israel enfrentar. Na floresta de Efraim, eles se dispuseram para batalhar. Onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi, houve grande matança naquele dia ali. O número de mortos a 20.000 naquele dia se elevou, e por toda a região aquela batalha se espalhou. E mais naquele dia a floresta matou. Durante a batalha, Absalão, em sua mula e amontado, encontrou-se com os homens de Davi e encontrou-se com seus soldados. Quando debaixo dos galhos de uma grande árvore a mula foi passando, Absalão ficou preso pelo cabelo. Nos galhos ele foi se dependurando. Entre o céu e a terra ficou, e a mula conseguiu prosseguir seu caminho trotando. Um homem ouviu e a Joabe foi informar: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore, está aí pendurado, ele ainda está lá. Se você ouviu, Joabe ao homem perguntou: por que você perdeu o seu tempo? Porque ali mesmo você não matou? A você 10 peças de prata eu teria lhe dado, um cinturão de guerreiro, a você também seria ofertado. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a minha mão contra o filho do rei, pois ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai: protejam o jovem Absalão, façam isso por amor a mim. Por outro lado, se eu tivesse atentado contra a vida desse rapaz traiçoeiramente, o rei ficaria sabendo, isso seria muito rapidamente, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. Seria assim, dessa maneira, certamente. Não vou mais perder meu tempo com você. Para o homem, Joabe falou. Então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão,
quando na árvore ele ainda vivia. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram ali, bem naquele dia. A seguir a trombeta, Joabe longamente tocou para que o exército parasse de perseguir Israel. E assim aquela guerra cessou. Retiraram o corpo de Absalão. Num grande fosso da floresta eles jogaram um grande monte de pedras. Sobre ele eles amontoaram. Enquanto isso, todos os israelitas para casa em fuga dispararam. Quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, ele estava assim dizendo: eu não tenho nenhum filho para preservar a minha história, minha memória. Por isso, ele deu àquela coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão, porque ele ficou na história. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixe-me ao rei essa notícia levar, de que o Senhor lhe fez justiça para dos seus inimigos o livrar. A notícia hoje ao rei, não será você que levará, não. Disse-lhe assim a Joabe: deixe isso para outra ocasião, porque o filho do rei morreu. Então a um etíope Joabe ordenou: vai dizer ao rei o que você viu. Então aquele cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu para fazer o que o seu senhor mandou. Ele foi correndo para levar as notícias. Todavia o filho de Zadok, o Ahimaás, disse de novo a Zadok: com o que aconteça, eu não vou me importar, deixe-me ir com o cuxita, deixe eu correr para lá. Joabe, porém, respondeu: por que você quer ir tanto meu filho para lá? Nenhuma recompensa pela notícia você receberá. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, eu quero ir. Disse Joabe então vá. E Ahimaás correu pelo caminho na planície e frente daquele cuxita passou. Davi estava sentado entre a porta interna e a porta externa da cidade quando o sentinela observou. Ao terraço sobre a porta, aquele sentinela subiu junto à muralha sozinho. Um homem que vinha correndo ele viu. Então o sentinela gritou para o rei e foi avisando. Então o rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E aquele homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo ao porteiro e ele foi assim gritando: outro homem sozinho, eu vejo que vem correndo. Esse também deve estar boas notícias trazendo. Então Ahimaás aproximou-se do rei Davi, o saudou e com o rosto em terra diante do rei ele se prostrou e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, pois ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei meu senhor. E o rei Davi perguntou: está bem o jovem Absalão? E Ahimaás respondeu: eu vi que houve uma grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia teu servo enviar, mas o que aconteceu eu realmente não sei te falar. O rei Davi lhe disse: fique então ali do lado esperando. E Ahimaás ficou ali do lado, conforme Davi estava ordenando. Aí chegou o cuxita e disse: ó rei meu senhor, ouve a boa notícia, porque o Senhor Deus hoje te livrou de todos os que se levantaram contra ti. E ao cuxita o rei perguntou: o jovem Absalão está bem? E o cuxita respondeu: que os inimigos do rei meu senhor e todos que se levantam para lhe fazer mal acabem como aquele jovem meu rei e meu senhor. Então o rei subiu ao quarto que ficava por cima, abalado e com emoção, e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, meu filho Absalão. E assim, meus queridos, termina esse capítulo 18. Coração triste de Davi. Coração acabado, porque ele não conseguiu voltar atrás no erro que ele havia cometido para com seu filho Absalão. O erro, o pecado, ele traz consequências terríveis. Nós podemos pecar quanto quisermos, mas não podemos fugir das consequências. Não se esqueça isso. Da próxima vez que você for tentado a fazer alguma coisa errada, lembre-se, a consequência é certeira. Deus perdoa?
Claro que perdoa. A misericórdia dele é grandiosa, mas nem sempre ele tira as consequências. Às vezes nós as carregamos para o resto da vida. Então, meu querido, aproveite esse momento que se chama hoje para ser mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor. Amanhã estaremos de volta para mais um conteúdo do capítulo da Bíblia aqui em Rima e Poesia. Até lá, fique com Deus.